Começando o programa desta quinta-feira, nós temos agora o quadro Igreja em Ação, uma reportagem especial que nós preparamos com muito carinho para que você conheça detalhes, bastidores da nossa igreja. Você vai poder conhecer agora, no programa de hoje, algo muito interessante. Eu particularmente, sempre fui muito curiosa para saber como é feito o processo de fabricação da hóstia, que depois de consagrada vai se tornar o corpo e sangue de Cristo. Eu estive numa fábrica aqui em Teresina que produz hóstias, partículas, e saí de lá extremamente encantado e maravilhado com a beleza que é a produção daquilo que está no nosso convívio direto, que faz parte das nossas celebrações eucarísticas. Confira agora essa matéria interessante. O coração da igreja está na Sagrada Comunhão Eucarística, em que Jesus se faz presente em corpo e sangue através do pão e do vinho. Disso, todos nós cristãos já sabemos. Mas você já teve a curiosidade de conhecer como são fabricadas as partículas de pão que são utilizadas na Santa Missa para a transformação no corpo de Cristo? O programa Em Tuas Mãos foi até a sede da Ângelus, a recém-criada fábrica de hóstias de Teresina, para conhecer como são fabricadas as partículas de pão utilizadas nas celebrações eucarísticas. O empresário Eduardo Oliveira recebeu a nossa reportagem e falou detalhes de como surgiu a ideia de produzir hóstias. Um pouco antes da Jornada Mundial da Juventude, a gente já vinha procurando alguma coisa que fosse possível como trabalho, mas que também fosse digno, honesto, justo, que desse uma satisfação interior para a gente. E nós vimos muitas matérias, e aí eu fui a São Paulo e conheci algumas paróquias e algumas fábricas. E lá foi que a gente adquiriu essas máquinas, trouxemos para cá, montamos. Ainda estamos montando, porque por incrível que pareça, algumas empresas fabricam máquinas para hóstias, mas eles não sabem fazer hóstia. Então, o que eles fabricam é uma ferramenta que, quando chega aqui, a gente tem que reformular essa ferramenta. Ao todo, são 7 etapas até que as partículas estejam liberadas para a utilização das igrejas, começando com a preparação da massa, que utiliza apenas trigo e água, que são colocados nesta batedeira industrial, até que o material se torne homogêneo. A produção segue para esta máquina, que pressiona uma pequena quantidade de massa durante alguns minutos, até que fique consistente. Em seguida, elas são levadas para esse umidificador, onde são mantidas por cerca de 30 minutos. Só então são colocadas nesta outra máquina, que faz os cortes nos tamanhos utilizados nas celebrações. Para a comunhão dos fiéis, entre 3,5 e 4 centímetros, para os celebrantes, entre 8 e 15 centímetros de diâmetro. As hóstias são então embaladas e encaixadas. Segundo Eduardo, que também é ministro da Eucaristia, por mês, cerca de 50 mil hóstias são produzidas. Em um ano de atuação, a fábrica já fornece partículas para 50 clientes, entre paróquias e comunidades. O Padre Tony fez 40 anos de ordenação sacerdotal e coincidiu com o começo da operação da fábrica. A gente estava engatinhando, nós já estávamos produzindo, mas de caráter experimental. E nesse dia eu senti uma vontade muito grande, como era aniversário dele, e eu sou paroquiano da paróquia dele, eu disse, não, eu vou levar estas hóstias e estas partículas para serem consagradas. E ele consagrou pela primeira vez as hóstias que nós fabricamos, então foi uma emoção muito grande, assim, uma coisa muito gratificante, saber que nós produzimos matéria para o sacrifício do altar, e numa data tão importante, foi quando ele fez 40 anos. Sacerdote. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.